Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos uma questão do assunto de dinâmica da partícula, que será cobrada em sua prova objetiva. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então? Um elevador é puxado para cima por um cabo. O elevador e seu único ocupante têm uma massa total de 2.000 kg. Quando o ocupante deixa cair uma moeda, a aceleração da moeda em relação ao elevador é 8 metros por segundo ao quadrado para baixo. Qual é a tensão do cabo? Pessoal, essa questão aqui é uma questão bem interessante de física, né, da parte de dinâmica, né, porque está retratando um assunto bem interessante chamado composição de movimentos, que é quando a gente tem um objeto ou alguma partícula que está se movimentando em relação a um referencial não inercial e a gente precisa achar, por exemplo, a sua velocidade, a sua aceleração, não importa o que ele estiver pedindo, em relação a um referencial inercial. E isso às vezes causa muita confusão entre os alunos, porque eles confundem bastante isso. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro é o seguinte: eu vou desenhar o problema e vou colocar algumas notações aqui para poder a gente aplicar a segunda lei de Newton para poder resolver essa questão, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilinho. Não tem mistério aqui. Vou explicar para vocês como é que faz. Então vamos lá. Ele está falando aqui de um elevador e está sendo puxado por um cabo. Esse elevador tem uma massa total junto com o ocupante de 2.000 kg. Vamos fazer isso aqui agora. Vou desenhar aqui o elevador. Ele está sendo puxado por um cabo aqui. E temos aqui o nosso ocupante. Certo? E ele diz aqui que a massa total do conjunto elevador-ocupante é igual a 2 vezes 10 a terceira quilogramas. O que a gente tem aqui é uma força de tração, né? Está sendo exercida para cima. E a gente tem a força-peso total, né? Do conjunto aqui para baixo. O que é que eu vou fazer inicialmente? Eu vou adotar o meu referencial de movimento. Eu já vou colocar ele como sendo positivo para cima. Ok? Para fins didáticos. E aí ele fala aqui no enunciado também que esse ocupante deixa cair uma moeda e essa moeda tem uma aceleração em relação ao elevador de 8 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou escrever assim. Ó. A aceleração da moeda em relação ao elevador é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Dito isso, vamos iniciar aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, basta pegar a força que puxa menos a força que está sendo exercida para baixo, menos quem segura. Então, a gente tem que força resultante pela segunda lei de Newton é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Vetorialmente aqui. Então, aplicando o módulo nisso, a gente tem que a tração, que é a força que está sendo puxada para cima, menos a força-peso, é igual a massa total do conjunto vezes a aceleração. Aí vamos com um detalhe, pessoal. Se tem uma força de tração que é externa e um peso que está sendo aplicado pela força da gravidade, quem vai ser a minha aceleração? Quem vai ser essa aceleração? Essa aceleração, pessoal, quando a gente calcula, é a aceleração, no caso aqui do conjunto, vai ser a aceleração do elevador. Aí eu considero o elevador e o ocupante. Vai ser a aceleração do elevador em relação ao solo, tá, pessoal? É essa aceleração que a gente vai utilizar aqui, que é a aceleração no mesmo sentido aí do movimento, que é para cima. Tá ok? Como é que a gente vai fazer para calcular essa aceleração aqui do elevador em relação ao solo?
Quando eu falo aceleração do elevador, mais uma vez, é a aceleração do elevador junto com o ocupante, tá? Não tem como separar isso. Como é que a gente vai calcular, então, essa aceleração? A gente vai ter que fazer uma composição de movimentos. Como seria essa composição de movimentos? Seria o seguinte. Vetorialmente, seria a aceleração. A gente tem aqui, no caso, uma moeda, né? A gente tem uma moeda aqui, e essa moeda tem uma aceleração para baixo em relação ao elevador, que é de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que a aceleração da moeda em relação ao elevador, que já está aqui, em azul, né? Vai ser dado como nessa composição de movimentos? Vai ser dado assim. Ó. A aceleração da moeda em relação ao elevador vai ser igual à aceleração da moeda em relação ao solo menos a aceleração do elevador em relação ao solo, tá certo? Essa vai ser a nossa composição aqui, tá ok? É assim que se faz a nossa composição de movimento. Por que tem que ser dessa forma aqui? Como é que eu sei que isso aqui está certo? É muito simples. Um bizu que eu dou é, para poder chegar em ME, no caso esse ME aqui, eu tenho que subtrair o MS com ES. Quando eu subtraio o MS do ES, é como se eu estivesse cancelando o meu S daqui com o S daqui, quando eu faço essa subtração. E fica quem? Fica M com E, que vai dar exatamente o meu ME aqui. Esse é normalmente um bizu que eu gosto de dar, tá certo? Eu faço tudo em relação ao solo. Então, beleza. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que também considerar esse movimento aqui como sendo positivo para cima, tá? Então, pegando agora o módulo, eu vou ter que a aceleração da moeda em relação ao elevador vai ser igual a aceleração da moeda em relação ao solo. Se a gente lembrar, a aceleração da moeda em relação ao solo aqui é quem? É a própria aceleração da gravidade, tá? Que vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Faltou colocar esse dado aqui no enunciado. Né? Seria G, considerar G igual, no caso o módulo de G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, no sentido aqui, nesse caso, para baixo. Então, se está para baixo, eu já coloco negativo, né? Vai ficar menos 9,8 aqui, menos a aceleração do elevador em relação ao solo. A aceleração do elevador em relação ao solo. Lembrando que a aceleração do elevador em relação ao solo está para cima. Então tem sinal positivo. Substituindo aqui, pessoal, substituindo aqui, a aceleração da moeda está para baixo. Então vai ficar negativo. Vai ficar menos 8 é igual a menos 9,8 menos AES. Passando esse AES do outro lado, a gente vai ter que a aceleração do elevador em relação ao solo é menos 9,8 mais 8. Então a aceleração do elevador em relação ao solo vai ser igual a menos 1,8 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí a aceleração do elevador em relação ao solo que eu preciso utilizar aqui na minha segunda lei de Newton, tá pessoal? Então só recapitulando aqui, a gente vai fazer uma soma vetorial aqui. A gente está fazendo uma decomposição de movimentos. Né? Existe o movimento da moeda em relação ao elevador e existe o movimento da moeda em relação ao solo. Se eu quero a aceleração do elevador em relação ao solo, eu preciso decompor esse movimento na aceleração da moeda em relação ao elevador e da aceleração da moeda em relação ao solo, para poder achar a aceleração do elevador em relação ao solo. E tá aí, eu fiz aqui a decomposição, né? A partir do que ele já deu aqui para mim, que foi a aceleração da moeda em relação ao elevador, eu só fiz decompor o movimento aqui em relação à aceleração da moeda com o solo e a aceleração do elevador com o solo, levando em consideração os sinais de cada aceleração.
E lembrando que aqui vai ficar negativo para poder eu fazer esse cancelamento aqui que eu disse no bizu. Beleza, então vamos lá, vamos substituir aqui e vamos ver o que é que acontece. Então, a gente tem aqui que a tração menos o peso, né? O peso vai ser quem? Vai ser a massa total vezes a gravidade, vai ser igual a massa total do outro lado vezes a aceleração. Como a aceleração aqui é negativa, vai ficar menos a ES. Então, a gente tem que a tração vai ser igual a massa total, que eu posso colocar em evidência aqui, e vai ficar a gravidade menos a aceleração. Lembrando que esse sinal negativo que eu já estou colocando aqui é devido a esse sinal negativo aqui que apareceu na minha equação aqui da decomposição dos movimentos. Já estou colocando direto, tá? Para vocês não se confundirem. Que já é esse sinal aqui. Então, calculando isso aqui, eu vou ter que a tração vai ser igual a massa total, vai ser 2 vezes 10 a terceira, já que é 2.000 kg, né? Vezes 9,8, que é a gravidade, menos 1,8. Então, a gente tem que ter é igual a 2 vezes 10 a terceira, vezes 9,8 menos 1,8 vai dar 8, né? Então, isso aqui vai dar 8 vezes 2 vai dar 16 vezes 10 a terceira newtons. Isso dá igual a quê? 16 kilonewtons. E essa aqui é a nossa resposta. 16 kilonewtons. Que está na nossa letra A. Então, vamos voltar aqui ao entendimento do problema. A gente tem conjunto elevador e ocupante. Tem uma massa total de 2 vezes 10 a terceira quilogramas. E aí a gente tem um elevador que está subindo, né? E está sendo exercida uma tração nesse cabo, né? Que é esse cabo daqui. Então, se ele está no movimento ascendente que está para cima, adotando um referencial para cima, eu tenho que a tração vai ser uma força maior, nesse caso vai ser a tração menos o peso, que é a força resultante, vai ser igual a massa total vezes a aceleração. Só que essa aceleração tem que ser uma aceleração em relação ao referencial inercial, que nesse caso aqui é o solo, né? É a terra. Então, por isso que eu coloquei a aceleração do elevador em relação ao solo, como está aqui nessa anotação aqui em cima. E aí, como ele deu a aceleração da moeda em relação ao elevador, eu preciso fazer uma composição de movimentos aqui em relação à aceleração, que é pegando a aceleração da moeda em relação ao elevador, que foi dado aqui, junto com a aceleração da moeda em relação ao solo e a aceleração do elevador em relação ao solo. E aí, nesse caso, eu tenho que subtrair aqui nessa composição. Né? Porque se vocês perceberem, o bizu que eu passei aqui anteriormente tem que fazer com que eu cancele o referencial em comum aqui na decomposição, para poder sobrar o ME aqui. Então, eu faço a subtração aqui da decomposição, beleza? Feito isso, eu acho a aceleração, aplico os módulos, né, para poder achar a aceleração, acho a aceleração. É uma aceleração com valor negativo aqui, eu já considerei o sinal aqui. E aí, quando vem essa parcela aqui para o outro lado positiva, já tem com sinal negativo aqui. E aí é só substituir o valor e fazer as contas aí, fazer a multiplicação e achar a resposta, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Uma questão realmente que pode causar confusão, mas que ela não é difícil. É só questão de interpretação, como todo em qualquer questão de física. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí. Valeu.